ver. Vamos lá, então. Bem. Estão vendo minha tela aqui? Estão vendo a apresentação? Dor no ombro na PS? Sim, Sim. sim. Maravilha. Então, vamos lá. Os problemas mais comuns que a gente vai encontrar na PS, nós temos vários, tá? Mas os mais comuns é quando se trata de uma desordem inflamatória, é a síndrome do manguito rotador. Quando se trata de dor miofacial, é o infraespinal. E quando se fala uma coisa funcional, é a discinesia escapulohumeral. Vamos chegar nessa parte ainda. Tá? E a capsulite adesiva é uma coisa muito subdiagnosticada na atenção primária, portanto, vamos precisar comentar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Como eu disse, desde o início, eu parto do princípio de que ninguém lembra de nada, está começando do zero, então eu vou explicar o feijão com arroz primeiro. Tá? Anatomia. Então, nós temos a escápula. Na escápula, nós temos essa estrutura daqui, que é a espinha da escápula. Bom, se tem uma espinha da escápula, quem está acima da espinha é o supraespinal. Quem está abaixo é o infraespinal. Então, já temos aqui os dois músculos que fazem a rotação externa do húmero. Tá? Ah, e tem aqui o redondo menor também, Alexandre. Eu sei, mas esquece dele porque ele não atrapalha em nada. Não é ele que dá problema, não é ele que vai fazer a diferença. O importante de conhecer aqui são esses dois. Quando se fala em infraespinal, a gente vai pensar em dor miofacial, porque a principal causa de dor miofacial no ombro é o ponto gatilho infraespinal. E quando se fala em desordem inflamatória, o problema maior é o supraespinal. Só um instantinho. Gente, estou com um filhotinho de cachorro que a gente resgatou da rua, agora ele está tocando terror aqui em casa. Então, desculpa se estiverem ouvindo latido aí. O supraespinal, ele se insere aqui no tubérculo maior do húmero, então ele vai ajudar na abdução. O infraespinal se insere aqui no tubérculo menor, ele ajuda na rotação externa. Quem faz o antagonismo ao infraespinal é o subescapular, que faz a rotação interna do húmero. Tá? Então, aqui estão os quatro músculos do manguito rotador: supra, infra, redondo e o subescapular. Ok? Existe essa articulação gleno-humeral é uma articulação muito rasa, muito superficial, portanto, muito fácil de luxar. Uma das coisas que tenta diminuir um pouquinho essa instabilidade articular é essa cápsula, esse ligamento aqui, que nós chamamos de glenoide. Tá? É besteira? Glenoide, glenoide. Labrum. Oh, meu Deus, está dando branco. É o labrum. Essa cápsula daqui, cartilaginosa, ela pode rasgar. Ela pode rasgar em cima e pode rasgar embaixo. Quando ela rasga em cima, ela tem um epônimo, chama-se SLAP, S-L-A-P. SLAP significa Superior Labrum. Então, é labrum, é isso, o nome é labrum. Falei glenoide é outra coisa. Labrum. Superior Labrum from anterior to posterior. Ele está descrevendo o mecanismo de lesão do labrum. E tipicamente acontece em movimento de arremesso. Então, quem lida muito com arremesso, por exemplo, o jogador de tênis, de vôlei, quando vai fazer o saque, faz aquele movimento do arremesso, do saque, isso tende a colocar um estresse muito grande aqui. E esse tendão, como vocês estão vendo aqui, ó, onde estou marcando, é o tendão da cabeça longa do bíceps, que quando ele tem que fazer um movimento de desaceleração muito brusco, pode acabar rasgando aqui. Então, faz uma lesão tipo slap. Quando tem uma lesão aqui embaixo, um rasgo aqui embaixo, tem um outro epônimo, chamado lesão de Bankart. Mas isso não é comum, é só uma curiosidade para vocês saberem. Se algum dia acontecer de chegar um resultado de exames e está lá escrito na conclusão, slap lesions, já sabe o que é isso. É um rasgo no labrum, na parte superior, e geralmente tem a ver com o mecanismo de arremesso, e é um caso de encaminhar para o ortopedista. Tá? Então, mais uma vez revisando, então nós temos o infra, o supra, o antagônico ao infra é o subescapular, que está ali entre a escápula e o gradil costal, certo? Bom, o que eles fazem? Enquanto o subescapular faz o movimento de rotação interna, o infraespinal faz o movimento de rotação externa. Então, eles funcionam dessa forma. E isso é muito importante para a gente entender o exame físico funcional, tá? Já vou chegar nessa parte, mas já posso adiantar o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, o subescapular encurtado por um ponto gatilho aqui, quer dizer que ele não vai conseguir alongar, ele está com amplitude de movimento reduzida, certo? Se ele está encurtado, na hora que o infra tentar rodar o húmero para fora, tentar fazer a rotação externa, ele vai ter uma certa limitação, porque isso aqui está segurando.
E o contrário, né? Eu falei que o infraespinal é que é o músculo que mais frequentemente tem ponto gatilho no ombro. Então vamos lá. Ponto gatilho infra, ele está encurtado, logo ele não consegue se esticar. Ou seja, quando o subescapular tentar fazer a rotação interna, o infra vai segurar, não vai permitir. Em outras palavras, quem tem ponto gatilho no infraespinal tem dificuldade, tem redução da amplitude de movimento na rotação interna, porque ele não consegue esticar porque ele tem um ponto gatilho. Ok? Essa imagem aqui é importante para a gente entender síndrome do impacto, e nós já vamos entrar nisso. Mas olha aqui, enquanto eu tenho o supraespinal, está puxando a cabeça do húmero para firmar ela aqui na articulação. O subescapular e o infraespinal também estão estabilizando essa articulação. O deltoide traciona esse húmero para cima. Se esse húmero subir muito, ele vai esmagar o tendão do supraespinal contra esse osso daqui, que é o acrômio. E aí, então, todas as vezes que alguém tentar levantar o braço, esse espaço estando reduzido, vai espremer ele lá. E isso é síndrome do impacto. Tá? Bom, nessa imagem aqui, olha, infraespinal, rotação externa, subescapular, rotação interna. Que isso fique bem claro e gravado na cabeça de todo mundo. Mais uma vez, eu não canso de me reforçar como é importante entender essa relação do infra e do subescapular, o sub fazendo a rotação interna e o infra fazendo a rotação externa, tá? E o supraespinal aqui fazendo a abdução. Nota que o supraespinal passa por baixo do acrômio, e isso é importantíssimo para a gente entender a síndrome do impacto. Bom, mais uma vez, eu vou encher o saco de vocês. A amplitude de movimento na rotação externa é curta, na rotação interna é maior. Tá? Então, só para vocês entenderem também esse conceito. Quando o paciente está deitado, a gente pode testar a amplitude de movimento dessa forma. Então, o paciente deitado, o braço a 90 graus com o corpo, o cotovelo na altura do ombro, e ele vai fazer a rotação interna, a rotação externa. Aí assim a gente vê o quanto que ele tem de limitação ou não da amplitude de movimento. Tá? É esse teste daqui que eu estou falando. Olha. Esse daqui eu acho muito mais fidedigno para investigar o encurtamento do infraespinal. Então, eu estou atendendo o paciente. Pela história, parece ser um ponto gatilho no infraespinal. Primeira coisa que eu faço, boto ele deitado na maca e eu faço a rotação interna do braço. Se ele tem um ponto gatilho no infra, ele vai ter uma limitação na rotação interna. Né? Olha aqui está o infra. Se ele está encurtado, ele não consegue fazer a rotação interna. Portanto, o braço para no meio do caminho, ele não consegue encostar na maca. Eu também posso testar de outras formas, tá? Então, a gente pode testar a amplitude de movimento de várias formas diferentes. Essa acaba sendo a que eu acho mais fidedigna. O subescapular, então, de novo, olha só, rotação interna, movimento de arremesso ao subescapular, fazendo esse movimento aqui, rotação interna, tudo isso é rotação interna, empurrando a mão examinadora aqui para tentar encostar na maca, tudo isso é rotação interna, tá? Bom, se eu tenho, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se eu tenho uma lesão, como vocês veem aqui, no infraespinal, se ele tem uma lesão, está rasgado esse músculo, está parcialmente roto, quando ele contrair, essa inflamação local está hipersensibilizada. Nós falamos sobre isso nas aulas de anamnese, né? Quando tem uma sensibilização periférica. Então, se eu tenho uma lesão inflamatória, uma ruptura parcial das fibras, toda vez que eu estimular esse músculo, isso vai provocar dor. Portanto, dor na rotação externa. Então, dor na rotação externa significa que a contração desse músculo é dolorosa. Por que a contração desse músculo é dolorosa? Bom, possivelmente porque tem uma reação inflamatória ali, deve ter uma lesão. Tá? Se eu palpar o músculo, se está inflamado, palpando o músculo vai doer, a palpação vai ser dolorida. Tá? A mesma coisa com o subescapular. Se eu fizer a rotação interna, portanto, olha, colocar a mão na região lombar e afastar a mão da região lombar, isso aqui é a contração do subescapular. Também, olha, nesse exemplo daqui, o cotovelo na altura do ombro, o paciente está empurrando a mão para baixo contra a resistência do examinador, rotação interna. Também nesse exemplo daqui, está empurrando o umbigo para dentro da barriga, está forçando a rotação interna, está contraindo o subescapular. Então, se eu sinto dor durante a contração, provavelmente eu devo ter alguma lesão inflamatória naquele músculo, mas não especificamente no músculo, tá? O local mais comum de lesão é justamente na transição entre músculo e tendão. É ali a região mais vulnerável à lesão. Então, geralmente, é uma lesão inflamatória ali.
E aqui, mais uma vez, exemplificando. Então, se eu tenho... Aqui dá para ver, está vermelho, está inchado, está rasgando. Se contrair, vai rasgar um pouquinho mais, vai doer. Tá? Então, essa é a característica. Se dói durante a contração, deve ser inflamatório. Inflamatório dói apenas no local, a dor não irradia. Se eu palpar aqui, vai reproduzir a dor. Se eu contrair esse músculo, vai reproduzir a dor. E se eu esticar esse músculo, se eu alongar esse músculo, também vai reproduzir a dor. Tá? Então, essa é a dica para a gente diferenciar uma dor inflamatória de uma dor miofacial, por exemplo. Tá? Então, vai doer quando contrai, vai doer quando esticar e vai doer quando palpar. E a dor é apenas local. Tá? O supraespinal não é nada diferente. Então, aqui está o supraespinal, ele ajuda a fazer na abdução. Quando a mão está na altura do ombro, é onde eu tenho maior tensão, maior estresse em cima desse músculo. O principal motivo de lesão dele é o atrito contra a borda inferior do acrômio. Logo, isso é mais comum em pessoas que fazem atividades com a mão acima da altura do ombro. Por exemplo, o cara que está pintando o teto, está limpando a janela, professor que está escrevendo em quadro negro com a mão acima da altura do ombro. Tudo isso faz com que esse supraespinal fique sofrendo atrito, fique sendo esmagado contra a borda inferior do acrômio. E aí, com o Dona de tempo, casa começa... que pendura roupa no varal, né, Alexandre? Isso, exatamente. Então, qualquer atividade com a mão acima da altura dos ombros, prolongadamente, favorece essa inflamação e, consequentemente, a rotura parcial das fibras. Então, começa assim, com uma inflamação, com uma dor ali. E o que que tem entre o músculo e o osso? A bursa. Daí que vocês, sempre que tiverem alguém com uma lesão inflamatória no ombro, se pedir uma ultrassonografia, vocês, assim, quase que sempre, não vou dizer sempre, mas a maior parte das vezes vai vir bursite subacromial e tendinopatia do supraespinal. Mas é claro, porque é muito comum. Agora, não necessariamente essa é a origem da dor. Só para dar um spoilerzinho, explicar para vocês o porquê que a bursite e a tendinopatia não é a causa principal da dor, a escápula ela tem que trabalhar num ângulo bem certinho. Quem estabiliza a escápula é o músculo serrátil, nós já vamos ver sobre ele, e o trapézio. Se um desses músculos está disfuncional, está com ponto gatilho, está enfraquecido, essa escápula muda o ângulo dela. E aí, num outro ângulo, esse músculo daqui passa a trabalhar de uma maneira anômala. E aí, portanto, acaba sofrendo, acaba sendo sobrecarregado. E essa sobrecarga, sim, que acaba promovendo a inflamação e a bursite, a tendinopatia. Ou seja, não adianta só tratar a bursite e a tendinite, tem que tratar a disfunção inicial, que é a posição da escápula. Tá? Então, a disfunção escapulohumeral era o que eu tinha avisado lá no início do primeiro slide. Tá? De qualquer forma, assim, falando em termos de inflamação, se for um caso como esse, uma ruptura total das fibras do supraespinal ou do infraespinal, então, ruptura transfixante, ruptura completa, ruptura total, isso aqui é para encaminhar para o ortopedista. Significa que ele vai operar? Não necessariamente. A gente consegue viver bem sem o supraespinal. Os outros músculos vão ter que compensar. Mas aí deixa essa decisão para o ortopedista fazer, se tem que operar ou não. O nosso papel é identificar precocemente e encaminhar logo o quanto antes possível. Tá? Bom, então aqui resumindo, para avaliar manguito rotador, nós temos o teste supraespinal, também conhecido como teste de Job ou Empty Can Test. Tá? Então, o paciente deixa as mãos na altura dos ombros e o examinador oferece uma resistência para ele contrair o supraespinal. O teste rotação externa, ele está testando o músculo infraespinal, nós já vimos isso, e o teste rotação interna está testando o subescapular. Tá? Bom, a função deles, como eu já disse, é de estabilizar a articulação enquanto o deltoide é desestabilizar. Então, pensa num cabo de guerra. Se um desses dois está fraco, o outro vai predominar. Se o manguito rotador está fraco, que é o mais comum, o deltoide predomina. Se o deltoide predomina, a tendência é esse húmero subir. Se esse húmero sobe, ele acaba esmagando o supraespinal contra a borda inferior do acrômio. Okay? Então, como causas aqui que eu disse, mais como atividades do braço acima da altura do ombro, isso aqui é só um exemplo, tal. Então, traumas também pode acontecer. Olha lá. Mais comum é isso aqui, ó. Tá pintando o teto, pendurando roupa no varal, toda hora virando para trás, tá mexendo o bebê, tá forçando aqui o infraespinal. E aí a principal limitação, a paciente diz, geralmente é mais comum em mulheres, tá? Acabam dizendo que elas têm dificuldade de soltar o sutiã porque não consegue mais virar o braço para trás. Por quê? Para virar esse braço para trás,
tem que contrair o subescapular e relaxar o infraespinal. E acaba que tem que virar o sutiã para frente para soltar o clipe do sutiã na frente, não atrás. Tá. Bom, o que temos de tratamentos para manguito rotador? O carro-chefe acaba sendo a fisioterapia, mas é aquilo que eu falei para vocês, o atestado médico faz parte do tratamento, tá? Então, vocês têm que orientar o paciente para ele entender o que foi que provocou aquela inflamação e aí corrigir o fator perpetuante, tem que dar tempo para que o corpo faça o reparo tecidual e tem que ter toda uma reabilitação, que geralmente quem faz é o fisioterapeuta. Nós podemos amenizar o sofrimento e agilizar a recuperação com medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios. Os corticoides, pelo menos na atenção primária, não são nada comuns. E a cirurgia, o último dos casos, e é raro da gente precisar encaminhar. Eu acho que eu, na minha vida toda, só precisei encaminhar 2 pacientes para cirurgia, por conta de síndrome do manguito rotador. Tá? Então, na nossa prática, o carro-chefe vai ser isso, medicação e fisioterapia. Bom, agora vamos para o exame físico, então. O teste de amplitude de movimento, também conhecido como teste de Apley. A gente pede para o paciente colocar uma mão nas costas, de um lado e de outro. E a gente quer comparar e saber se as 2 mãos alcançam na mesma altura. Então, aqui está testando a rotação externa e aqui está testando a rotação interna. Pessoal, vamos deixar os microfones fechados, a não ser que vocês queiram falar alguma coisa, tá? Também posso testar a amplitude de movimento dessa forma aqui, colocando os cotovelos próximos do corpo e afastando as mãos, tá? Então, tem várias formas diferentes. O que a gente está querendo ver? Por que esse teste daqui é importante? Por causa da dor miofacial, gente. Se for dor miofacial, ele vai ter uma limitação na amplitude de movimento de um dos braços. Então, por exemplo, o mais como é o infra, então o ponto gatilho no infra dificulta a rotação interna. Então, o paciente vai ter uma limitação na rotação interna de um lado. Se for uma desordem inflamatória, quando ele fizer um movimento, vai provocar dor. Então, por exemplo, para botar a mão aqui em cima, ele tem que fazer uma abdução mais uma rotação externa. Já para botar a mão aqui para trás, ele apenas tem que contrair o subescapular. Então, nesse movimento, eu estou avaliando o subescapular, nesse movimento, o infraespinal mais o supraespinal. Estou indo muito rápido? Tá bom, sim. Ok. Então, se quiserem que eu repita alguma coisa, falem, tá? Supraespinal, origem e inserção, logo dá para entender o mecanismo de ação dele, né? Então, aqui o teste de Job é exatamente isso, é você colocar ele no máximo estresse desse músculo, portanto, a mão na altura do ombro, e aí você, para sensibilizar ainda mais o teste, você oferece uma resistência para o paciente, ele tem que segurar. Se quando ele contrai, isso dói, o que é isso, gente? Nós já falamos. É uma desordem inflamatória, possivelmente uma ruptura parcial ou completa daquele músculo ali. Tá? Esse teste, o teste Job, ou também conhecido como Empty Can Test, ele tem uma sensibilidade moderada a alta e uma especificidade razoável, tá? Mas é muito utilizado. Então, o teste Job é isso, mão na altura do ombro, vira o polegar para baixo, tem esse detalhe, e oferece uma resistência. Quando tem, de fato, uma reação inflamatória ali, não precisa fazer muita força, não. Só o próprio peso do corpo, do braço, já vai ser suficiente para elucidar, para provocar a dor. Se oferecer uma resistência, você está apenas sensibilizando isso ainda mais, tá? Aqui é só para ilustrar o arco doloroso do supra. Então, lembra que eu disse? Toda vez que a mão ultrapassa a altura do ombro, é onde a gente tem o máximo de tensão em cima do supraespinal. Portanto, é justamente quando passa dessa altura daqui que provoca dor. Mas tem que ser um movimento ativo. Um movimento passivo, aquele músculo não está contraindo, movimento passivo não provoca dor. Então, só dói quando ele contrai. Tá? Agora, e Alexandre, e se rompeu completamente, o que acontece? O que acontece é isso. O braço não consegue se sustentar por muito tempo naquela posição. E vocês vão ver num vídeo aqui agora. Essa paciente tem uma lesão completa do supraespinal e olha só, como que ela se adapta. Lembra, só uma pausa aqui. Lembra que eu falei que não necessariamente a pessoa com uma ruptura total precisa operar? Por causa disso, que ela pode aprender a recrutar os outros músculos para fazer o movimento. E essa paciente aprendeu a fazer isso. Ela faz o movimento recrutando outros músculos. Então, olha, ela dá um jeito, ela mexe para cá, mexe para lá e pronto. Encaixou, agora vai. Então, isso é como ela aprendeu a fazer na fisioterapia. Você vai ver que ela vai levantar. Quando ela começar a baixar, aí, chegou o momento que o braço caiu mais rápido. Então, olha só, vou segurar aqui.
O braço está nessa altura. Quando chegar na altura daquele arco doloroso que eu falei, 120, 60 graus, o braço, de repente, ele cai mais rapidamente. Então, olha, quando está aqui, o braço cai rápido, depois aqui ele freia. Então, eu vou voltar. Preste atenção como, de repente, ele acelera a queda dele. Ó. Vai começar a descer, caiu. Ela ajeitou e voltou. Então, isso é o Drop Arm Test. Vou fazer de novo. Para levantar, ela tem que encaixar. O braço vai. Na hora que o braço desce, no começo não tem nada, mas no meio do caminho ele despenca. Agora, ó, despencou um pouquinho, aí ela encaixou e voltou. Daí agora, no vídeo, a fisioterapeuta que está filmando pede para ela tentar fazer um movimento sem fazer esse encaixe, sem recrutar a musculatura que ela aprendeu. Fazer um movimento como que nós normalmente fazemos. E olha a dificuldade que ela vai ter. Ó, sem encaixar. Chega nessa altura, é muito mais difícil, tá vendo? Não passa disso. Então, Drop Arm Test. Tá? Bom, então de supraespinal foi. Vamos falar agora de infraespinal. Como é que a gente testa lesão inflamatória no infraespinal? Tem que fazer ele contrair. Como é que eu estimulo a contração? Oferecendo uma resistência. Nessa foto aqui, nos livros, sempre mostra o examinador testando dos dois lados ao mesmo tempo. Mas para a pessoa ter uma tendinopatia do infraespinal bilateral, o cara é muito azarado, né? Normalmente é só de um lado. Então, só precisa testar do lado que está inflamado. Contraiu, doeu, provavelmente é esse o diagnóstico, tá? Tem uma especificidade, como você pode ver, baixa, tá? E uma sensibilidade razoável. Agora, o subescapular. Então, é a rotação interna. Então, todas as vezes que a gente contrair o subescapular, der provocador. Existem alguns testes. O teste de empurrar o umbigo, também conhecido como belly press, tá? Aí só o cuidado de afastar o cotovelo do corpo. Se deixar o cotovelo grudado no corpo, ele vai acabar acionando outros músculos. Então, tem que abrir a asa mesmo, tá? E aí empurra o umbigo para dentro com o calcanhar da mão. Existe um outro teste que é o lift-off, ou teste de Gerber, que é colocar a mão na região lombar e afastar a mão. Ambos os testes têm uma especificidade muito alta, mas a sensibilidade é fraquíssima. Tá? Bom, então, acabou-se síndrome do manguito rotador. Então, a essência é isso. Se a síndrome do manguito, para diagnosticar a síndrome do manguito, é uma lesão inflamatória, vai piorar quando contrair. E aí basta vocês conhecerem a anatomia e saber como que faz para contrair individualmente cada um desses músculos. Já a síndrome do impacto não tem a ver com inflamação no músculo, é um problema no espaço articular. Esse espaço aqui, onde tem o supra e a bursa, está reduzido, está espremido. Então, é um problema periarticular. A articulação, na verdade, é aqui embaixo. Né? Então, o que, que acontece? Aquele cabo de guerra que eu disse. Em vermelho, os vetores de tração do manguito, que vão estabilizar essa articulação. Em azul, os vetores de tração do deltoide. Quem aqui tem o hábito de malhar manguito rotador quando vai na academia? Fala a verdade. Alguém? Duvido. Ninguém. Agora, deltoide, os homens adoram malhar deltoide, né? Que fica bonito, fica saltado assim, aí chama atenção. E aí o que acontece é isso, está favorecendo esse desequilíbrio daqui. E se o deltoide passa a predominar porque está super marombado e o manguito rotador foi esquecido, o que vai acontecer é isso, olha, reduz esse espaço articular e essa redução só vai favorecer a inflamação da bursa por impacto. Né? Quando? Todas as vezes que eu abduzi meu braço. Que eu levantei o braço, vai espremer tanto a bursa quanto o supraespinal aqui. Tá? Nesse videozinho, vamos fazer uma representatividade, olha, aqui é o tendão da cabeça longa do bíceps e aqui é o supraespinal. Aonde ele está colocando a mão agora é o subescapular, ali seria o infraespinal. Quando eles contraem, eles ajudam a estabilizar e aumentam esse espaço articular aqui, certo? Que é o que a gente quer. Aqui seria o tendão do supraespinal. Então, para testar se aquele espaço articular reduzido está espremendo ou não aquela bursa, a gente vai fazer o teste. Agora, o detalhe é o seguinte, é um movimento passivo. Você não quer nenhuma contração muscular. Por quê? Porque se apesar do estado do espaço reduzido, ele também tiver uma inflamação no músculo, quando ele contrair, vai doer e vai confundir a sua cabeça. Por outro lado, se ele sente dor durante o movimento passivo, zero contração muscular, então você sabe que não tem nada a ver com o músculo, tem a ver com o espaço e aquele músculo está sendo exprimido ali. Então,
A grande dificuldade na prática aqui é conseguir, de fato, fazer o paciente relaxar. O paciente, com frequência, ele está contraindo aqui esse músculo, ele não consegue deixar o braço pesado para você. Então, isso acaba sendo a maior dificuldade do examinador, tá? É conseguir fazer o teste de Nier de maneira completamente passiva. Mas a manobra está descrita dessa forma: uma mão no ombro, a outra no cotovelo, e você mesmo vai levantar o braço do paciente. Tá? Um outro teste é o teste Hawkins, Hawkins-Kennedy. O primeiro é um teste sensível, o segundo é um teste específico. Então, esse daqui você faz uma alavanca. Aquela primeira mão, ela apenas sustenta o cotovelo, não é para apertar, não é para segurar, é apenas para sustentar, tá? E a outra mão vai empurrar a mão para baixo para fazer essa alavanca com o braço, como está desenhado aqui. Essa alavanca, para e pensa o que não acontece com a cabeça do húmero. Você está estimulando a cabeça do húmero rodar para impactar. Aí é isso que eu estou mostrando aqui, olha. Então, ali a minha mão em C seria o labrum, né? E a minha outra mão fechada ali seria a cabeça do húmero. Então, a gente pode fazer esse teste Hawkins com o cotovelo na frente ou até do lado, tanto faz. O importante é conseguir fazer a impactação e se isso daí reproduz a dor do paciente. Tá? Existe ainda um terceiro teste, o teste Gyokun. Você coloca a mão do paciente no ombro contralateral e empurra o cotovelo dele para cima. Vai fazer o mesmo mecanismo, tá? Sem falar que esse teste também está estressando um pouco o ligamento acromioclavicular. Portanto, se o paciente tem ou uma artrose ou uma artrite acromioclavicular, esse teste também vai irritar um pouquinho, vai provocar dor naquele local. Felizmente, isso aqui não é nada comum. Isso aqui é mais comum, tá? Bom, aí toda regra tem uma exceção, aqui tem ela. Quando a gente está avaliando o paciente com síndrome do impacto de repetição, ou seja, o cara já fez fisioterapia, já fortaleceu o manguito, já fez de tudo e nada resolve, vocês têm que suspeitar de que esse acrômio tem uma variante anatômica. Então, aqui é a escápula vista de perfil, tá? E aqui é o túnel, onde passa o supraespinal e a bursa. Isso é o normal, tá? Acrômio tipo 1. Existe essa variante que é o acrômio curvo, e existe o acrômio ganchoso, ou tipo 3. Então, só mais uma curiosidade, às vezes vem assim no laudo de ressonância de tomografia, acrômio tipo 3 de Bigliani, acrômio tipo 2 de Bigliani. Bigliani é apenas a classificação, é isso aqui, é tipo 1, tipo 2, tipo 3, tá? Então, o que acontece? Se você tem um acrômio ganchoso e esse paciente está sofrendo de impactação de repetição, talvez seja o caso você encaminhar para o ortopedista para fazer uma raspagem dessa parte ganchosa daqui e aí aumentar o espaço para articulação do músculo da bursa. E aí resolve, tá? Então, se vocês estiverem na dúvida, vocês vão solicitar uma radiografia da escápula em incidência de túnel view de visão, né? Raio-x de escápula, visão de túnel. Pronto. E é esse daqui que vocês vão ver, tá? Para avaliar o acrômio. Bom, mudando de assunto, nós já falamos de síndrome do manguito, falamos de síndrome do impacto, agora vamos falar das desordens da articulação acromioclavicular. Tá? Então, se eu quiser estressar a articulação acromioclavicular, basta eu cruzar o cotovelo da linha média. E nisso o paciente vai dizer que ele sente um desconforto ali, bem onde eu botou o dedo, né? Então, se é uma inflamação e há um ligamento, olha ali o ligamento, olha. O paciente vai, o mais comum é isso aqui, tá? Tem vários graus na atenção primária, que vocês vão ver grau 1, grau 2. Então, a dor é da inflamação do ligamento acromioclavicular. Se é inflamação, a dor não é irradia, então o paciente, olha, doutor, dói aqui. E por que fica saltado assim? Porque se eu soltei esse ligamento, a tendência é a escápula subir mesmo. Esse desnivelamento que vocês conseguem ver no exame físico, na inspeção, já chama. Então, isso é um diagnóstico bem fácil. O paciente vai dizer que tem uma dor pontualmente, exatamente aqui em cima. De um lado, vocês vão ver essa protuberância que saltaram, do outro não. E aí, como que piora? Piora todas as vezes que vocês fazem isso aqui. Ou seja, o paciente que deita na cama de lado, em cima do ombro, o cotovelo fica nessa posição, cruzando ali. Então, o cara diz que ele acorda de manhã com essa dor, mas que quando ele levanta, começa a mexer, já alivia. Ou quando ele vai na academia e está fazendo movimentos que fazem isso daí, ou qualquer outra coisa que force esse movimento, tá? Como eu disse, para a gente o mais comum é isso aqui, então é a luxação e a subluxação tipo 1, tipo 2, e para nossa felicidade o tratamento é conservador.
Eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá na nossa primeira aula, quando eu estava falando da questão do atestado médico, o tendão, o músculo, o osso, o ligamento, cada um deles tinha um tempo natural de recuperação. O ligamento era o mais demorado. Então, lesão ligamentar leve demora aí no mínimo 3 meses para ficar bom. Em média, 3 a 6 meses. Então, se chegou um paciente para vocês com isso daqui, vocês vão falar assim: olha, fica tranquilo, isso não é grave, isso vai melhorar com o tempo. Ah, quanto tempo? Uma semana? Não, vai demorar meses. Então, é importante avisar para o cara com antecedência que vai demorar meses, por quê? Senão ele começa a ficar ansioso. Vai passar, 2 semanas, melhorou, doutor. Não é melhor fazer um exame? Não é melhor pedir para o ortopedista ver? Olha, é leve, claro, vocês não vão estar falando de um grau 5 da vida, né? Estou falando desse daqui. Se vocês avaliaram, viram que é uma coisa leve, tem uma leve subluxação ali. Fisioterapia, repouso articular, repouso, evita de fazer um movimento que piora a dor, né? E paciência, porque isso aí vai voltar ao normal. Isso eu posso falar de carteirinha, porque eu tive isso, tá? E demora mesmo. Demora em torno de 3, 4 meses para voltar ao normal. Mas volta, tá? A recuperação é muito boa. O teste de UCOL, como nós falamos, também poderia ajudar a avaliar a articulação acromioclavicular, como eu mostrei para vocês, tá? Bom, mudando de assunto, então falamos do manguito, impacto, acromioclavicular. Agora vamos falar da cabeça longa do bíceps. Olha aqui, então, o bíceps tem duas cabeças, a cabeça curta vai se inserir no processo coracoide e a cabeça longa, que passa aqui bem no meio daquelas duas tuberosidades do úmero. Então, talvez vocês não tenham tido bons professores de anatomia, eu sei que eu não tive, e não nos explicaram qual era a importância desses tubérculos aqui no úmero. Por que tem um tubérculo, uma tuberosidade maior ou menor? Porque bem no meio passa, no sulco que passa entre os dois, passa a cabeça longa do bíceps. Então tem esse contexto daí. Então, se isso aqui está inflamado, se você apertar ali em cima, como está aqui, olha, só de apertar já vai provocar dor. Pensa na unha encravada, né? Só de apertar provoca dor. E se você contrair esse bíceps, vai esticar esse tendão que está inflamado e sensível, e isso vai produzir dor. Então, o teste Yergason, ele faz exatamente isso. Você oferece uma resistência para o paciente contrair o bíceps, e na hora que ele contrai, traciona, e isso provoca dor. A outra coisa que ajuda a contrair o bíceps, por incrível que pareça, é a supinação. Então, supinação é palma da mão para cima. Pensa em supinação, súplica. Está suplicando, as duas palmas da mão para cima. E agora eu peço que vocês façam esse teste daí. Estiquem o braço de vocês na frente, tá? Braço, a mão na altura do ombro, e faça uma supinação forçada. Faça o máximo de supinação que vocês possam. E aí palpa o seu bíceps. Depois faz a pronação, você vai ver como o bíceps relaxa. Supinação, pronação, você vai ver como é que o bíceps contrai durante a supinação forçada. Então, o teste de Argson faz isso. Ele quer contrair o bíceps de várias formas diferentes, dobrando o cotovelo e fazendo a supinação forçada. Por quê? Porque contraindo o bíceps, eu traciono o tendão inflamado deve provocar dor. Então, o objetivo da manobra é reproduzir a dor naquele local ali. Tá? E para acrescentar mais um critério de sensibilidade, você, além de dobrar o cotovelo e supinação, você ainda vai apertar o tendão que está inflamado. Se não sentir dor com isso, o cara não tem dor, né? Não é possível. Uma segunda manobra, agora vocês vão entender, muito simples, é isso, é fazer a supinação com a flexão do braço. O objetivo é exatamente o mesmo, é contrair o bíceps. Se o bíceps contrair, vai provocar dor. Então, tudo aquilo que vocês fizerem para contrair o bíceps e reproduzir a dor do paciente serve. Tá? Esse é o teste de SPEED. Tá? Só mais um. Terminou, tendinopatia da cabeça longa do bíceps. Revisando. Falamos de manguito, impacto, acromioclavicular, tendinopatia da cabeça longa. Agora chegamos a uma das coisas que é muito negligenciada na atenção primária, extremamente importante, gente. Muito importante, tá? O que acontece? Vou contar, vou até tirar a imagem, voltar aqui para vocês poderem me ver. Tão importante que isso aqui é. Vamos pegar o exemplo da Dona Maria. Dona Maria tem 70 anos de idade, é diabética, é obesa, sedentária, dona de casa, né? E um dia começou a sentir uma dorzinha pendurando roupa no varal. E aí, então, o que ela fez? Pegou o varal, abaixou a altura do varal, de modo que ela não precisava mais levantar o braço. E ela começou a pendurar a roupa no varal ali na altura do quadril dela. Beleza. Daqui a pouco, o movimento de mexer para lá e para cá, pendurando a roupa, já incomoda. E aí ela começa a usar mais deixar esse braço mais quieto e usar mais o outro. Aí, daqui a pouco, ela descobre que tinha uma tipóia largada em casa, ela vestiu a tipóia porque assim fica mais confortável. E aquele braço fica parado de vez, ela só usa o outro. E daqui a pouco ela tá com... E a dor só vai piorando, piorando, piorando.
E é nesse momento que ela chega para vocês. Ela chega com a tipóia, você já deve ter visto a paciente, né? Todo mundo tem uma Dona Maria que chegou com tipóia no consultório. Então, ela chega com a tipóia, dizendo que está com uma dor horrível no ombro inteiro e que não sabe o que aconteceu, que só está piorando a dor dela. Quem nunca? Então, o que acontece? Vamos voltar lá para a apresentação, entender essa história daqui. A capsulite adesiva é uma inflamação da cápsula articular, portanto, tudo que envolve a articulação. Ela tem 3 fases. A primeira fase é a fase inflamatória e a fase de dor. Essa fase dura aproximadamente 6 meses. Depois de 6 meses de dor difusa para tudo quanto é lugar, qualquer movimento, tudo provoca dor no ombro inteiro, essa dor começa a reduzir, mas a limitação começa a aumentar. Ela começa a ter rigidez. E aí, então, essa rigidez vai durar, em média, 1 ano. Só depois de mais ou menos 1 ano e meio, que essa rigidez começa a soltar, e mais ou menos uns 2 anos depois que ela está boa. Então, vejam bem, aquela tipóia que ela usou foi a pior coisa que ela poderia ter feito, porque só acelerou o processo de inflamação e da cápsula articular. Então, gente, entenda um conceito bem simples. A articulação foi feita para articular, não foi feita para ficar imobilizada. A articulação fica imobilizada há muito tempo e enrijece. E esse caso aqui é pior ainda, tá? Só um parênteses, uma curiosidade, fator de risco para capsulite adesiva é diabetes. Então, às vezes, a pessoa não tem nada de errado, mas a diabetes dela descompensou, ela começou a ter dor no ombro. Isso, por si só, pode ser suficiente para desenvolver uma capsulite adesiva. Então, fiquem atentos com os pacientes diabéticos, especificamente mulheres de meia idade. Então, esses são os 3 fatores de risco. Mulheres, meia idade, diabetes descompensado, tá? Capsulite adesiva. Então, nesse vídeo aqui, vocês vão ver, essa paciente está na fase de congelamento, ou a fase de enrijecimento. Ela não tem dor no movimento, mas ela tem uma grande limitação. Esse braço é o braço normal, veja bem, perdão. Ela tem a rotação externa dela normal. E o braço direito é o braço que está ruim. Olha só a diferença que o examinador percebe. É a rigidez dela. Ó, não vai mais do que isso. E ela não faz cara de dor. A mesma coisa, a rigidez na abdução, olha, está rígido, não passa disso. Então isso aí, ó, na rotação externa também não passa disso. Então esse é o marco. Isso aí, essa paciente já passou da fase de dor de 6 meses, tá? E ela agora está nessa fase aqui. O que é tão importante para a gente é pegar, no caso, a Dona Maria, quando ela começou a trocar o varal lá do alto para baixo, quando começou a deixar um braço mais imobilizado, é não deixar ela usar a tipóia permanentemente. Ela até pode usar a tipóia em certos momentos do dia, desde que todos os dias ela tire e mexa, articule esse ombro um pouco. Esse ombro tem que ser articulado, tem que ser movimentado, tem que ser lubrificado. Não pode ficar 100% parado, não. E aí vocês vão ajudar ela a controlar a dor para que ela possa fazer a articulação, para evitar a inflamação da cápsula articular, ok? Então isso aqui é bem importante. Se não for abordado logo no início, se evolui para a fase de congelamento, estamos falando aí de 1 ano a 2 anos de incapacidade desse ombro, e muita fisioterapia. E se a pessoa é um trabalhador braçal, isso aqui pode ser um grande comprometedor da renda dele. Tá? Então, terminamos de capsulite. Um outro assunto é a radiculopatia cervical, a hérnia de disco cervical. Tá? Dependendo da altura, nós temos um padrão de radiação diferente. Então, C5 vem só até o meio do braço, C6 já vai até o polegar e o dedo indicador, C7 já vai até o dedo médio, C8 já pega a borda medial da escápula e o trajeto do nervo ulnar. Tá? Como é que a gente faz o exame para avaliar a hérnia de disco cervical? É o teste Spurling. Então, o que tem que ser feito? Você tem que tentar esmagar aquela raiz nervosa, tem que aproximar as facetas uma das outras para que elas possam beliscar aquela raiz nervosa. Então, o teste é sempre reproduzir. Então, como é que vai ser feito isso? Você vai para trás do paciente, faz uma hiperextensão e uma rotação lateral da cabeça, e aí vai colocar aproximadamente 7 quilos de pressão na testa, em direção para o chão. Tá? Vocês querem empurrar. Por quê? Vocês querem diminuir o espaço entre uma vértebra e outra, justamente para pinçar aquela raiz nervosa dali. Então, para o outro lado, a mesma coisa, extensão e rotação lateral, e faz uma pressão de aproximadamente 7 quilos. Notem, gente, esse não é um teste confortável, tá? Então façam devagar, façam com carinho, expliquem para o paciente que vocês vão fazer. Vocês não vão
provocar lesão no paciente, desde que vocês façam como foi no vídeo aqui, olha. Você vai devagarzinho, progressivamente, gentilmente, e coloca a pressão. O objetivo é ver se reproduz a dor ou não. Reproduziu, pode parar, não precisa ficar produzindo dor no paciente, tá? Bom, de parte de semiologia ortopédica e dor inflamatória, era isso que tinha para falar. Vamos ouvir as dúvidas e os casos de vocês até agora. Ficou Alexandre, claro? Fala, Renato. você falou que a capsulite adesiva é muito subdiagnosticada na PS, né? A gente deveria suspeitar de capsulite adesiva sem uma restrição de movimento tão grande assim no exame físico? Peraí, repete, eu não entendi a sua pergunta. Você falou que a capsulite adesiva é muito subdiagnosticada, né? Isso. Mas, assim, a gente deveria suspeitar de capsulite adesiva quando não tem uma limitação de movimento tão grande assim? Pode haver capsulite adesiva sem uma limitação de movimento tão que Pode ser o salta aos olhos, início. assim, que nem você mostrou? Pode ser o início. Então, assim, especificamente assim, se você está tendo uma mulher de meia idade, seus 40, 60 anos de idade, diabética, que do nada começou com uma dor ali no ombro e que não está melhorando com repouso, analgésicos e anti-inflamatórios, suspeita sim, tá? Por outro lado, se você tem uma pessoa que, sei lá, tem uma perda de movimento, tem uma restrição progressiva. Antes, ela conseguia botar a roupa no varal, ela agora só consegue lavar a louça, daqui a pouco ela não consegue mais mexer o braço, daqui a pouco ela está usando a tipóia, está progredindo, está piorando, alguma coisa está progredindo ali. Então, é para lembrar que existe isso sim. E o que a gente pode fazer? O mais importante é orientar o paciente a não deixar aquela articulação totalmente imobilizada. O que eu digo de totalmente imobilizada? É deixar a tipóia 24 horas por dia. Se a pessoa está com tipóia 24 horas por dia, fisioterapia o quanto antes, analgesia e exame de imagem para confirmar o diagnóstico. Tá? Justamente no sentido de tentar evitar que congele, que entre naquela rigidez completa lá, porque depois vai demorar muito mais tempo. Então, a fisioterapia precoce é bem importante, tá? Para tentar soltar e afrouxar aquela coisa toda. Beleza. O que mais, gente? Alexandre, então, eu não sei se eu estou sendo muito ansioso, mas assim, a gente está falando muito sobre diagnóstico, o que nunca muda muito da gente, né? Com isso que está me parecendo, não sei que tipo de exercício, que tipo de conduta eu vou ter, quando é que eu vou precisar pedir exame de imagem complementar, quando é que eu vou recomendar fisioterapia, se eu já posso recomendar algum exercício, né? Aí eu tô, não sei se é ansiedade pura ou se a gente Não, vai é bem abordar isso em algum outro natural isso. momento. Podemos começar a abordar agora. Ao longo do tempo, a gente vai abordando aos pouquinhos. É porque tem várias situações diferentes e eu não gosto de dizer que uma única conduta é válida para todos os casos. Eu sou sempre a favor de individualizar cada conduta. E por isso que eu tenho esse cuidado de explicar todo o mecanismo do que acontece, para que, em cima disso, vocês tenham condições de, por conta própria, raciocinar. Nesse caso, vai ser melhor fazer primeiro isso, depois aquilo. Então, vamos lá. Entendi. A gente já falou sobre lesão tendínea, né? Que tem que ter um tempo certo para o tendão se recuperar, para desinflamar e tal. Se voltar a trabalhar antes da hora, vai perpetuar aquela inflamação. Então, são uma série de fatores que vão influenciar. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar, sei lá, você tem algum caso clínico que você queira discutir? Talvez fique mais fácil assim. Algum caso na cabeça, assim, agora ou não? Está sem áudio. Você está sem áudio. A síndrome do manguito rotador aparece com determinada frequência, assim. Muita frequência, né? Tem algum paciente que você lembre de É. cabeça? Tá falhando aqui para mim. Não. Tô Eu estou travando aqui. devendo. Eu lembro de alguns exames de imagem, alguns diagnósticos assim. Então, vamos lá. Então, eu vou trazer alguns casos clínicos que eu tive a oportunidade de atender que foram muito... Mas não lembro. Ok. Então, eu vou incorporar um paciente meu e vocês vão ter que dar o diagnóstico, tá? Vamos fazer um paciente simulado aqui. Pode ser? Então, tá.
Meu nome é Alberto, tá? Eu tenho 51 anos de idade e eu vim aqui na consulta, doutor, porque eu tô com uma dor nesse ombro aqui faz um tempinho. Faz a consulta agora. Você é o médico. Vocês são os médicos. Podem fazer pergunta. Eu sou o paciente. Meu nome é Antônio. Me conta mais sobre essa dor, Antônio. Alguma razão? Então, doutor, eu não sei. Eu estava no trabalho e eu fui levantar um saco de cimento e aí eu senti um estalo e aí de lá para cá esse ombro não presta mais. Há quanto tempo que começou? Já faz um tempinho. Não é assim que Sacanagem. eles fazem com a gente? Sim. Mas um tempo o quê? Um mês? Não, Tem não, não. Tem 5 menos. Tem meses? umas 2 semanas. Em que momento que você sente essa dor? Então, foi na hora que eu fui levantar o saco de cimento, doutor. De lá para cá, você não está sentindo mais dor agora, então? Só quieto, mas se eu tiver que trabalhar, fazer esforço, meu trabalho é bruto, né? Eu sou ajudante de pedreiro. Então, toda vez que eu faço força com esse braço, eu sinto dor. Porque desde aquele estalo que ele não tá Você mais a estava mesma coisa. Você estava colocando o saco de cimento onde? Era um lugar muito alto? No ombro. A gente levanta do chão, joga no ombro e Tá, parte, né? certo. Hum, a gente já viu Pensa no ok que é onset, RSP. Isso. Vai lá. provocation. Essa dor vai para algum lugar ou fica aí? Não, ela só aqui assim, doutor. Ó. Só aqui assim. Eu acho que eu já iria para o exame físico, fazer as manobras para tentar Então, você identificar. me diga qual manobra você faria, eu te digo como é que foi a resposta dele. Manobra de Joube. Fez o teste Jobe, não doeu nada, doutor. A de... Eu não lembro do nome, mas a rotação interna e externa. Na rotação externa, eu sentindo uma dor, mas na rotação interna, de botar a mão na região lombar, incomoda um pouquinho. Parece que tá esticando, tá rasgando aqui na frente, doutor. Eu não consigo botar a mão lá para trás, não. O outro vai, numa boa, mas esse aqui não vai muito, não. Tá. Se tem dor na rotação externa, tá estirando o Não infra... tem. A rotação externa, não. É na rotação interna que dói aqui na frente. Na interna. Tá estirando o infraespinhal. Não é Tá isso? perguntando Pode ter para mim, uma... doutor? Eu não sei, eu sou que é doutor. Não, mas a dor dele não é miofacial, né? Tem característica inflamatória. Não Se sei. tivesse um ponto gatilho no infraespinhal, E o resto do povo que tá aqui assistindo a gente, por que ninguém dá opina? Só o Renato e o Edileno? Eu estou em dúvida como a gente testa a amplitude desse movimento aí, né? Para a gente ver realmente se a dor é mais no final, né? A gente pensa naquela dor mais ligamental, se a gente pensa mais no muscular. Estou em dúvida como fazer isso. Mas Eu não posso dar dica nenhuma por enquanto, só quando terminar. é, eu sei. E o Doutor, eu teste, esqueci de e o falar, eu teste tomei de remédio, mas não melhorou, não. Qual foi? Quem que falou agora? teste de NIA? Teste de NIR, aquele você foi, levantou o braço, não provocou dor nenhuma também, não. Isso foi um caso real, tá? Que aconteceu comigo. Eu também fiquei que nem você, assim, dando voltas e mais voltas até entender. E é simples. Mais ninguém? Vamos lá, Lucas, Alessandra.
Suzana, Gabriela, Na Márcia, mobilização, fala. na mobilização passiva, tem alguma dor? Nenhuma. Boa Nenhuma, pergunta. né? Boa pergunta. Ó, lembra do que ele falou. Quando que essa dor piora? Quando faz esforço. Muito bem, quando contrai. Se dói quando contrai, que tipo de dor que deve ser? Muscular. Tendíneo muscular. Hum, Foi progressiva? Foi progressivamente Sim, eu piorando ou entendi. foi súbita? Súbito. Ele disse até que sentia um estalo. Aonde que foi? Uhum. Em que parte? Na frente, no meio, atrás, por dentro, por baixo? Na frente, né? Na frente. Anatomia. O que que tem na frente do ombro? A porção anterior do ombro. O que que tem ali? De músculo de tendão. Os da articulação acromioclavicular. É músculo? Ah, não. Não tem não. O ligamento, né? O ligamento não contrai. Não é isso que a gente está procurando. O que que você contrai que pode estar inflamado na porção anterior do ombro? O bíceps. Alguém lembrou de testar o bíceps? A Se cabeça tivesse longa tido do bíceps? uma ruptura biceptal, não teria uma deformidade no braço ou não? Uma ruptura total. Mas quem disse que foi total? E se O fosse grande total, também não detalhe... teria dor, né? De tendão, por exemplo. Não, você veria o músculo lá embaixo. Você vê aquele sinal do Popeye, aquele músculo aqui embaixo. Bem fácil de ver, bem ridículo. Mas o detalhe desse caso clínico foi o seguinte, aí que eu pego ele sempre nos cursos para elucidar a questão da importância da anamnese. No O, do onset, lembra? A primeira aula que eu falei é o mais importante. Como foi que aconteceu? Aí eu falei, foi levantar um saco de cimento. Tá, mas como que você levantou esse saco de cimento? Ninguém se preocupou em perguntar isso. Então, o paciente, eu vou ter que demonstrar para vocês verem, tá? Peraí. Vou levantar aqui. Então, quando eu perguntei isso ao paciente, ele fez assim, ele levantou, ele, doutor, eu fiz assim, eu botei a mão na mesa, vou botar assim. Com essa mão, eu peguei o saco de cimento e levantei. Olha o movimento, eu levantei o saco de cimento. Nesse momento, eu senti um estalo aqui na frente, no caso aqui, né? Então, na hora que ele contraiu o bíceps, ele sentiu estalar, ou seja, rompeu algumas fibras do tendão da cabeça longa do bíceps. E aí eu te pergunto, agora voltando para sua pergunta, Gileno, precisou de exame de imagem? Não. Não. Eu já sei que não é uma lesão total, certo? Eu sei que é uma lesão parcial. Vai precisar de cirurgia? Também não. Vai precisar de fisioterapia para se reabilitar aquele tendão. E o quanto antes. Então, qual que é o meu papel como médico? Garantir que ele vai ter tempo para se recuperar, portanto, o atestado médico. Prescrever anti-inflamatório na primeira semana especificamente, por quê? Porque é uma lesão inflamatória, então você tem que reduzir aquela inflamação para que você possa ter regeneração de colágeno e encaminhar precocemente a fisioterapia. Fez isso tudo, passaram-se algumas semanas ou meses, o paciente continua piorando, aí sim, aí você pede exame de imagem, aí você encaminha para um especialista ou qualquer outra coisa. Mas o tratamento inicial, o diagnóstico foi clínico, o tratamento inicial foi clínico padrão e o encaminhamento também foi claro. Por quê? Porque ele certamente vai precisar de uma reabilitação ali. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, tentando responder a sua pergunta, por que que eu não digo quando sempre que você vai encaminhar, quando sempre que você vai prescrever? Porque cada caso é um caso. O mais importante que eu quero ensinar para vocês é ensinar a pescar, para que vocês possam raciocinar em cima de cada caso de vocês. Fez sentido a maneira como eu montei? Por que que o OPQRS é tão importante? Cada uma daquelas etapas, porque fazendo uma boa anamnese, bom exame físico, conhecendo bem a anatomia, sabendo testar cada estrutura, você descobre o diagnóstico. Entendeu? A semiologia é muito rica, só tem que ser mais explorada e com mais cuidado. Nossa Sim. próxima aula, então, vamos falar sobre isso, sobre as lesões tendíneas, Lehr e Dort, que são as causas mais comuns de apresentação de dor para a gente. Então, os reumatismos de partes moles. Vamos ter essa aula nossa semana que vem. Que tal?
Pode ser? Que Beleza. dia e horário vai ser, Alexandre? Perfeito. Eu vou sugerir que a gente mantenha as quintas-feiras. O que vocês acham? Acho ótimo. Quinta-feira, horário legal. Pra Um mim tá dia bom legal. também. Quinta-feira, nesse mesmo horário. Juliano, não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Ficou claro para você? É claro que a gente pode voltar nesse tema várias Conseguiu, vezes, sim. tá? Sempre está discutindo quando que vai tratar, quando que vai encaminhar, mas eu gosto muito de individualizar cada caso. Eu não gosto de fazer a mesma conta para todo mundo, porque não é boa medicina isso. Sim, sim. Essa pergunta, principalmente quando veio a síndrome de manguito rotador, a questão da bursite, porque a gente consegue ter algumas orientações do NASF, né, em relação a alguns exercícios, e tem alguns exercícios que a gente mesmo no consultório consegue orientar para o paciente, tem uma determinada melhora. E aí eu acho que, de certa forma, eu esperava, por hora desse diagnóstico, né, a gente percebeu, essa estrutura e tal. Então, se a gente fizer esse tipo de movimento aqui, a gente consegue fortalecer, sabe? E aí a gente consegue, de certa forma, já estar com base nessas alterações aí. Foi por isso que eu tinha perguntado. Mas conseguiu sim. Valeu, foi um caso interessante. Eu vou tentar trazer casos clínicos, então, assim, para tentar contextualizar e trazer para a nossa prática, né? A teoria. Eu acho que fica mais, sei lá, mais concreto. Tá bom, pessoal? Então, de novo, quem não fez o dever de casa, experimente essa semana usar o OPQRS-T. Quem não lembra, volta lá no YouTube, lá, vai assistir a aula de novo para revisar os detalhezinhos. Ó, o demôniozinho aqui. E é isso, vamos treinar, tá bom? Tá bem. Bons estudos, boa prática, boa noite, até semana que vem, pessoal. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Ótimo.